Olá a todos. Então hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo de 1 Coríntios. Hoje vamos finalizar então o capítulo 5. Antes de começar, gostaria de ter um momento de oração. Então feche seus olhos aí onde você está. Deus, agradecemos mais uma vez por podermos estar estudando a Tua Palavra e aprendendo mais de Ti. Pedimos que o Senhor esteja conduzindo esse momento, possamos compreender com clareza aquilo que precisamos estar mudando, aquilo que precisamos estar acertando. Que as nossas vidas, como igreja, sejam apresentadas a Ti de maneira irrepreensível, que possamos estar ajustando a Tua Palavra à nossa vida, que possamos estar amparados por ela, que possamos estar verdadeiramente levando em conta aquilo que ela nos pede, aquilo que ela nos está mostrando, Deus. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreender e a praticar mais a Tua Palavra. Pedimos a Tua graça e a Tua força nesse momento, Deus, que o Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Então eu vou ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo 9 até o versículo 13. Diz assim: Quando lhes escrevi antes, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Com isso, porém, não me referia a descrentes que vivem em imoralidade sexual, ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. Vocês teriam de sair deste mundo para evitar pessoas desse tipo. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora, portanto eliminem o mal do meio de vocês. Então aqui Paulo ele está dando continuidade a essa repreensão que ele está fazendo devido ao pecado que está instalado dentro dessa igreja. Nós vimos ali, um pouquinho antes nesse texto, que Paulo alerta sobre o perigo do fermento do pecado, dizendo que a igreja precisa se livrar disso. E Paulo aqui continua. Paulo aqui cita no versículo 9 uma carta, um conteúdo que ele escreveu antes, e nesse conteúdo dizia que eles não deviam se associar a pessoas imorais. E aparentemente a igreja ela não compreendeu exatamente o que Paulo queria dizer com essa afirmação. Então no versículo 10 nós vemos que o conselho de Paulo, essa ordenança dele de as pessoas não se associarem com pessoas imorais, não está falando de descrentes. Paulo não tinha o grupo dos descrentes, as pessoas do mundo, em sua mente quando ele falou isso, quando ele deu essa ordenança. Mas a igreja ela interpretou de maneira equivocada. Ela interpretou que ela não devia se associar com nenhuma pessoa do mundo. Ela interpretou desse modo. E Paulo aqui está corrigindo essa questão, está falando o que realmente ele queria dizer. Paulo adverte que para eles evitarem pessoas desse tipo, só seria possível se saíssem do mundo. Só será possível evitarmos pessoas desse tipo, pessoas que são imorais, pessoas que são adoradoras de ídolos, pessoas que são exploradoras, que são pessoas que estão ali corrompidas. Só será possível evitar pessoas assim se a gente sair do mundo, Não tem como. Então no mundo isso está bem presente. Era para ser apenas no mundo, na igreja era para ser diferente, mas nós não vemos isso muitas vezes. Embora essas pessoas da igreja elas tivessem se afastado dos descrentes, não se associado com eles, eles tinham dentro da igreja as práticas dos descrentes. Então consegue perceber a incoerência dessa atitude deles? Eles se afastam dos descrentes, a título de que eles estão fazendo isso porque não podem se associar com imorais. Mas eles mesmos são imorais, eles mesmos são pessoas que muitas vezes estão adorando outros ídolos, muitas vezes são pessoas que estão explorando os irmãos e as pessoas do mundo, são pessoas que estão insultando os outros, são pessoas avarentas, pessoas orgulhosas. Então eles não estão se associando com os descrentes, estão desprezando essas pessoas. Mas dentro da igreja eles têm as mesmas práticas, o mesmo estilo de vida. Então consegue perceber a incoerência disso. Eles não compreenderam verdadeiramente o que Paulo estava querendo dizer com essa afirmação. Quando eles fazem isso, de se desvincular, se isolar, estar fugindo, digamos, das pessoas descrentes, eles também acabam por comprometer
a missão da igreja. A missão da igreja é testemunhar Jesus para essas pessoas. E se nós estamos totalmente desvinculados, totalmente alienados, totalmente aquém dessas pessoas, como vamos então levar a mensagem para essas pessoas? Sabemos que não somos chamados a aceitar o padrão do mundo, a viver conforme o padrão e aceitar esses comportamentos, esse estilo de vida. Somos chamados a viver um outro estilo de vida. Mas esse estilo de vida que temos, essa missão que temos em Jesus, ela inclui também se relacionar com essas pessoas descrentes para assim podermos levar o Evangelho, testemunhar de Jesus para elas. Então, quando a igreja se fecha em si mesma e se desvincula dessas pessoas de todo modo, quando se afasta das pessoas que estão no mundo, fica muito difícil de estabelecer um relacionamento, de estabelecer um contato, de levar e testemunhar a Cristo para essas pessoas. Então isso se torna difícil. E eles estavam fazendo isso a título de que não poderiam estar se relacionando com essas pessoas porque elas são descrentes e imorais. Mas na verdade eles também eram e estavam até muitas vezes pior que as pessoas que estavam no mundo. Né? Paulo diz que o comportamento deles ali era pior do que o dos gentios. Paulo chega a dizer isso. Né? Então eles estavam equivocados também nessa atitude, nessa interpretação e nessa conduta que eles estavam tendo como igreja. No versículo 11 nós vemos que o que Paulo queria dizer é que eles deveriam não se associar com pessoas que se dizem irmãos, mas que são imorais, avarentos, adoradores de ídolos, pessoas que insultam os semelhantes, pessoas que são bêbadas, pessoas que exploram os outros. Então, se uma pessoa se diz irmão e faz essas coisas, as pessoas da igreja não deveriam se associar com ela. Paulo chega a dizer que eles não deveriam nem comer com esse tipo de pessoa. Pessoas que se dizem irmãos, mas têm uma vida que não condiz com aquilo que uma pessoa cristã, uma pessoa que tem Cristo deveria viver, deveria fazer. Então Paulo diz que não deveriam nem comer com eles. Comer aqui não é simplesmente dividir um alimento, não é simplesmente isso, tem um sentido mais profundo. Normalmente quando se fala em comer, a gente pensa em comunhão. Então aqui também é um sentido de comunhão, um sentido de concordância, um sentido de aceitação. Então o comer aqui simboliza isso. E a igreja não pode tolerar no meio dela irmãos com essas atitudes, ou seja, não pode aceitar, não pode concordar, não pode ter comunhão com pessoas que estão com esse tipo de atitudes. Então Paulo é bem enfático nesse sentido e Paulo está aqui dando uma outra orientação, uma outra chamada de atenção bem severa. Nem comam com essas pessoas, ou seja, não aceitem, não tenham comunhão, não concordem com essas práticas que eles estão fazendo. Sempre tendo em mente que Paulo está falando da disciplina na igreja, sempre tendo em mente que se o pecado não for freado, ele vai acabar sendo prejudicial para todas as pessoas e vai ser um câncer, algo que vai estar acabando com a igreja. É o fermento que levera toda a massa. O pecado é aquilo que estraga a massa, que estraga toda a igreja. Então sempre Paulo está cuidando disso. É por amor que ele está fazendo isso. Não é porque ele é superior ou porque ele é melhor, mas é por amor dessas pessoas, da igreja como um todo, que Paulo está escrevendo essas duras repreensões aqui. No versículo 12 e 13, nós vemos Paulo falando que não cabe a ele julgar os de fora. Ou seja, não é papel nosso julgar os de fora. Antes de julgar os de fora, de chamá-los de imorais, de chamá-los de qualquer outra coisa, nós devemos olhar para dentro. O grande problema aqui dessa igreja não estava lá fora, não estava nos relacionamentos com as pessoas descrentes, mas sim com esses irmãos que se diziam irmãos, que se diziam cristãos, mas eram imorais, eram idólatras, eram avarentos, eram pessoas exploradoras dos outros. Então o problema estava ali dentro. Precisamos antes se ocupar em olhar para a nossa vida, julgar a nós mesmos, com o mesmo rigor que estamos julgando os outros. Se fizéssemos isso, seríamos pessoas melhores, muitas vezes. Se olhássemos mais para nós do que olhássemos mais para os outros. Primeiramente, então, devemos olhar para nós, ver se tem algo que precisamos, então, acertar e mudar. Com certeza temos algo que precisamos mudar. Todos nós, eu, você, temos alguma falha em alguma coisa. Sempre tem algo que precisamos reajustar, que precisamos estar readequando conforme a palavra de Deus nos orienta. Precisamos olhar primeiramente para nós, olhar para a nossa igreja antes de ficar falando das outras pessoas. Então não se ocupemos em ficar julgando o mundo,
porque o texto diz que é Deus quem vai julgar os descrentes. Não se incomode com isso. A igreja deve julgar os de dentro, a fim de eliminar o mal, a fim de eliminar o fermento do pecado que está ali contaminando a igreja. Então a igreja precisa se voltar e olhar para dentro dela. No caso deles, eles não estavam julgando o pecado, eles estavam aceitando como algo normal. Então isso exigiu uma repreensão severa de Paulo contra eles, e essa repreensão também inclui o julgar. Devemos julgar então o pecado dentro da igreja, a fim de eliminar o mal, a fim de eliminar esse fermento do pecado que corrompe e estraga toda a igreja. Então, só para fechar um pouco essa questão da disciplina na igreja, nós vimos aqui que Paulo fala muito sobre essa questão nesses capítulos. Muitas vezes a disciplina é encarada como algo ruim, mas ela não é algo ruim. A primeiro momento não é bom, principalmente para aquela pessoa que está sendo repreendida. Muitas vezes ela não vai entender, ela vai ficar chateada, ela vai se entristecer, né? Muitas vezes até sair da igreja, mas ela tem um intuito bom. Além de eliminar o mal, eliminar o pecado, né, ela tem o intuito de estar livrando a igreja de uma catástrofe total, que é uma igreja tomada pelo pecado. Ela tem o intuito de santificar a igreja, ela tem o intuito de estar preservando a igreja, de estar cuidando para que o pecado não tome conta. Nós vemos também que no capítulo 4, Paulo diz que o intuito de toda essa repreensão dele, dessa disciplina, não é envergonhar, mas é de recuperar as pessoas, né? Ele fala que ele está fazendo isso, né, porque eles são filhos amados de Paulo. Paulo não está fazendo isso porque ele não se importa, porque ele quer envergonhar, porque ele quer fazer algo de ruim para eles. Pelo contrário, é porque ele ama essa igreja que ele está aqui cuidando dela. E Paulo, então, ele repreende essas pessoas não com o intuito de estar envergonhando. Então a disciplina, além de ela ter esse aspecto de proteger a igreja, de santificar a igreja e de fazer com que a igreja seja livre do pecado, ela visa também a recuperação da pessoa. Nós vemos aqui que, em último caso, a pessoa ela é, digamos, expulsa, excomungada da igreja. Então, a última alternativa seria a expulsão. Isso também é cabível, isso também é algo que às vezes precisa ser feito. O se livrar do mal, o se livrar do pecado, não é simplesmente se livrar da pessoa, sair se livrando da pessoa como se ela fosse o problema. Sabemos que por trás do pecado, por trás do mal, existe uma atuação maligna, existe algo que está tentando corromper a pessoa. Muitas vezes achamos que o problema é a pessoa às vezes é tirada e o problema continua. Então temos que tomar cuidado com isso também. Nós precisamos visar primeiramente a recuperação e a santificação da igreja, que cada um seja livre dessa prática e assim a igreja possa crescer. Em último caso, também a exclusão cabe. Então, algumas considerações só para nós tentarmos compreender um pouco mais essa questão da disciplina. Ela não é ruim, ela visa o bem de todos, ela visa uma igreja bem ajustada na vontade de Deus. Infelizmente, quem não colabora com isso, quem não se submete, quem não quer mudar, infelizmente tem que ser tratado com maior severidade, incluindo a exclusão. Infelizmente, às vezes isso acontece. Então vemos aqui que Paulo continua essa repreensão. E no capítulo 6 ele também vai continuar, então no próximo estudo nós vamos estar ainda vendo uma questão parecida com essa. Então vamos estar continuando depois desse estudo. Espero que Deus tenha falado com cada um de vocês, espero que Deus tenha usado a minha vida para levar esse conteúdo a vocês. Espero que cada um de vocês esteja crescendo, que nós como igreja estejamos crescendo, readequando nossa vida conforme a palavra de Deus. Esse é o meu maior desejo em fazer esse estudo, para que venhamos a crescer e se tornar cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Então, que Deus abençoe você e espero que esse conteúdo seja de grande proveito para cada um de vocês. Que Deus abençoe. Amém.